dia, eminentes pares, desembargadora Serli, doutor Eustáquio, Luiz Otávio Saboia, enfim, todos os membros desse egrégio tribunal, ao doutor procurador de justiça, aos nossos colaboradores, Breno, Mauro, Cristiane, e eu solicitaria a desembargadora Serli que proceda uma oração nos abençoando nesse dia. Sim, senhora. Vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, que tem nos mantido, que tem nos sustentado, te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado conosco, com as nossas famílias, com os doentes que estão dentro do nosso convívio. Te pedimos que a tua graça, a tua luz esteja sempre conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos, que a gente possa enfrentar todas as dificuldades na força do teu amor, na força da tua proteção. Te agradecemos por este dia de trabalho que fazemos de forma unida, pensando sempre, Senhor, em honrar o teu nome e o teu cuidado. Que as nossas decisões sejam boas, que as nossas decisões sejam justas e que esta sessão seja realmente o reflexo do seu amor por todos nós do Tribunal Regional Eleitoral. Te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu indago eminentes pares se tem alguma coisa a acrescentar ou retificar na ata. Não havendo, dou-a por aprovada. Anuncio o adiamento do número 1, 2, 3 e 4. E, a pedido da desembargadora Serli, nós vamos inverter a pauta, começando pelo número 16. É uma prestação de contas, número 060 1290 2022, da relatoria da desembargadora Serli Marcondes Alves. Com a palavra. Obrigada, presidente. Eminentes pares. Cuida-se de prestação de contas eleitoral apresentado por Alex Rabelo de Araújo, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual pelo Partido da Social Democrático PSD/MT relativa às eleições gerais de 2022. Publicado o edital nos termos do artigo 56 caput da resolução 23.607/2019 do TSE, segundo ID número tal, não houve impugnação, segundo ID tal. Na sequência, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, a ZEPA, do TRE Mato Grosso, emitiu parecer preliminar de diligência, segundo o ID tal, oportunidade em que, intimado prestador, apresentou prestação de contas retificadora, segundo o ID tal, e juntou documentos no prazo determinado, segundo certidão que consta do ID tal. Em parecer conclusivo, o ID tal, o órgão técnico sugeriu, nos termos do artigo 74, inciso 3 da resolução TSE, número 23.607 de 2019, pela desaprovação da prestação de contas e ponderou pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 45 mil. Instada a manifestar-se, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer harmônico à manifestação da ZEPA e, ao final, opinou pela desaprovação das contas. Pergunto ao Procurador Regional Eleitoral se ele mantém o parecer. Bom dia, desembargadora Serli, relator do processo. Bom dia, desembargadora Maria Aparecida, presidente e demais membros do tribunal. A Procuradoria mantém o parecer, senhora desembargadora Serli. Obrigada. Fundamentação. Conforme relatado, cuida-se de prestação de contas de Alex Rabelo de Araújo, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual pelo PSD/MT nas eleições de 2022. A análise das contas foi feita com base nas regras estabelecidas pela Lei 9.504/97, pela resolução do TSE de número 23.607 de 2019, que dispõe sobre a arrecadação, gastos e prestações de contas nas eleições, e pela resolução do TRE Mato Grosso 2.734 de 2022, que dispõe sobre os procedimentos administrativos referentes ao controle concomitante da arrecadação e aplicação de recursos de campanha. O órgão técnico emitiu parecer conclusivo, segundo ID 184969114,
no qual restavam como não sanadas as seguintes falhas. Item 1, omissão de receita quando do envio da parcial, tipo receita, valor 2.700. 3, gastos irregulares, FEFC, distribuição de material de campanha em número excessivamente alto, sem a contratação de militantes e sem provas de como foi realizada a distribuição. Tipo, despesas, valor 45 mil. Baixa um pouquinho aí. Total de irregularidades em valores R$ 47.700. Passo a me manifestar separadamente sobre elas. Item 1, omissão de receita quando do envio da parcial. Consoante a ZEPA, foi detectada a doação de R$ 2.700 recebida em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época. Em sua defesa, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o atraso, limitou-se a citar entendimentos jurisprudenciais antigos, já superados pelo colegiado do TSE, segundo ID 18496914. Pois bem, o artigo 47, parágrafo 6º da resolução do TSE 23.607 de 2019, dispõe que a entrega da prestação de contas parcial, de forma que não corresponda à efetiva manifestação de recursos, caracteriza infração grave, salvo justificativa colhida pela Justiça Eleitoral a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. Quanto ao tema, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral revisou seu entendimento jurisprudencial, fixando um novo posicionamento no tocante à omissão de receita, quando do envio da parcial, passando a considerar que, para as eleições posteriores a 2018, não mais seria acolhida a, entre aspas, mera argumentação de que dados não informados na prestação de contas parcial teriam sido contemplados na prestação de contas final, sendo exigível a demonstração de motivos idôneos para tal fim, a elidir o relevante óbice ao escopo de fiscalização das contas ainda no curso da campanha eleitoral, fecha aspas. A obrigatoriedade, digo eu, da apresentação dos relatórios no prazo assinalado tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo assim a lisura do pleito. No caso em tela, o candidato não expôs qualquer justificativa quanto à sua obrigação de informar a doação recebida, o prazo máximo de 72 horas após o seu recebimento. Desta forma, persiste a presente irregularidade de natureza grave. Item 3. Gastos irregulares do FEC-C, distribuição de material de campanha em número excessivamente alto, sem a contratação de militantes e sem provas de que foi realizada a distribuição. A ASEPA consignou que a campanha gastou R$ 45 mil na confecção de material de publicidade e propaganda com as quantidades abaixo discriminadas, sem, contudo, comprovar as despesas com contratação de pessoal, atividade de militância e mobilização de rua para a distribuição do material. Tipo de material: adesivo, quantidade 300. Tipo de material: folder, quantitativo 60 mil. Tipo de material: praguinha, quantitativo 20 mil. Tipo de material: colinhas, quantitativo 100 mil. O prestador argumentou que o material confeccionado foi distribuído diretamente por ele, não havendo contratação de mão de obra para a função de militância de rua em face de parcos recursos financeiros arrecadados. Logo, não há nos autos contratação de serviços de militância ou que tenha havido doação estimável em dinheiro, nos termos do artigo 35, inciso 7, parágrafo 8 da Resolução TSE 23.607 de 2019. Primeira observação a ser feita quanto a esta irregularidade é apontar que o prestador recebeu R$ 45 mil de verbas públicas, quantia suficiente para ter contratado colaboradores e confeccionar material gráfico. Logo, o numerário recebido passa ao largo de ser pouco. Por conseguinte, consigno que a confecção de material gráfico, em face de poucos ou de total ausência de colaboradores contratados,
para realizar a entrega da publicidade eleitoral, por si só, não é suficiente para desaprovar as contas. De igual forma, a mencionada conduta não pode ser tratada como uma presunção, destaquei, como algo abstrato. Portanto, a presente irregularidade tem como ser mensurada. A prestação de contas tem números e circunstâncias auditáveis. Logo, é necessário usar parâmetros concretos e métricas em caso para aferir se a ausência de colaboradores para a distribuição de material de campanha deve ser afastada ou não. Nesse caminhar, à luz dos princípios da razoabilidade, da economicidade e da proporcionalidade, deve ser levada em consideração a quantidade de material produzido, o custo dessa produção, o quanto de pessoas contratadas para trabalhar na campanha, os dias trabalhados em face do tempo da campanha eleitoral, que é de 45 dias. Ou seja, auditar a compatibilidade do material gráfico produzido em razão da quantidade de pessoas empregadas para a sua distribuição. Com esses parâmetros fixados, no caso posto em mesa, afere-se que foram confeccionadas 180 mil peças publicitárias, entre santinhos, folders e praguinhas, pagos com dinheiro público, e não foi contratado nenhum militante para realizar essa distribuição. Vê-se, então, que é extremamente expressiva a quantidade de material de propaganda produzido, sendo humanamente impossível o candidato tê-lo distribuído sozinho. Tamanha a discrepância que levanta a suspeita se realmente esse material foi produzido e entregue, devendo ser averiguado pelo Ministério Público Eleitoral. Destaca-se ainda que a quantidade de material gráfico confeccionado se mostra desproporcional, até mesmo quando se considera o reduzido tempo de campanha das eleições de 2020 e limitações da propaganda eleitoral inerentes à realização de uma eleição de pleno estado de emergência sanitária decorrente de uma pandemia. Lá do outro, o candidato argumentou que, além de entregar sozinho, deixou seu material de campanha nos comércios locais. Verifica-se, então, que contou com o auxílio de apoiadores, a chamada militância voluntária ou militância não remunerada. Neste norte, registra-se que a adesão espontânea de apoiadores para a prestação de serviços de distribuição de material de campanha configura doação estimável de serviço, por força do disposto no parágrafo 2º do artigo 43 da Resolução 23.607 de 2019. Portanto, tais doações de serviços devem ser registradas na prestação de contas do candidato, sob pena de comprometimento da rigidez e confiabilidade da contabilidade de campanha, configurando-se a sua ausência uma irregularidade nos termos do artigo 53, inciso 1, a linha D, da Resolução 23.607 de 2019. Nesse sentido, o atual posicionamento da jurisprudência pátria nas eleições de 2020 e em verbos, vou ler só o destaque. Ausência de despesas com pessoal, atividade de militância, grande quantidade de material impresso, serviço prestado por apoiadores voluntários, doação estimável, caracterização e irregularidade. Item 4 de outra jurisprudência. A quantidade expressiva de material de propaganda pressupõe a contratação de pessoal para distribuí-los, devendo os serviços prestados por apoiadores serem registrados como doação estimável em dinheiro nos termos do artigo 25, combinado com o artigo 43 para a segunda resolução TSE 23.607. Juntei aqui mais algumas jurisprudências que não vou ler, mas consta do voto. Desta feita em caso, digo eu, constata-se que houve uma alta quantidade de material gráfico produzido, diga-se de passagem, pagos com recursos públicos em detrimento a nenhum colaborador contratado ou apoiador voluntário registrado na campanha, fato que se mostra desproporcional e desarrazoado, estando evidente a necessidade de amplo apoio para que a sua distribuição, o que reforça a dúvida da unidade técnica quanto à viabilidade de terem sido os materiais de publicidade distribuídos apenas pelo candidato. Na forma como apresentada a prestação, frustrou-se o principal objetivo da legislação, que é o exercício da fiscalização em torno da movimentação dos recursos empregados na campanha. Desta arte, não há transparência nas contas em análise, situação que impede, dificulta e embaraça o controle contábil por essa justiça especializada e, por essa razão, não permite sua aprovação, nem mesmo com ressalvas. Por fim, pontuo
que o que não se pode aceitar é que o dinheiro público seja gasto sem o mínimo de economicidade e de zelo, razão pela qual se impõe a devolução ao erário referente ao valor de 45 mil nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da resolução referida. Irregularidade não sanada e extremamente grave que compete à prestação de contas em análise. Ao arremate, sugiro a esta egrégia Corte Regional Eleitoral a seguinte tese acerca do tema ora em estudo in verbis, entre aspas, a confecção de material gráfico em face de poucos ou de total ausência de colaboradores contratados para realizar a entrega de publicidade eleitoral por si só não é suficiente para desaprovar as contas. A irregularidade deve ser mensurada à luz dos princípios da razoabilidade, da economicidade, da proporcionalidade, devendo ser levada em consideração a quantidade de material produzido, o custo desta produção, o quanto de pessoas contratadas para trabalhar na campanha, os dias trabalhados em face do tempo da campanha eleitoral. Consequências jurídicas. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade em processos de contas condiciona-se a 3 requisitos. Primeiro, falhas que não comprometam a rigidez do balanço. 2, percentual irrelevante de valores irregulares no que concerne ao total das despesas. E 3, ausência de má-fé da parte. No caso em exame, o quadro a seguir demonstra as irregularidades remanescentes e o percentual em relação ao total de recursos movimentados na campanha eleitoral. Irregularidades, item 1, omissão de receita quanto ao envio da parcial, tipo receita, valor 2.700. Item 3, gastos irregulares do FEC, distribuição de material de campanha com números excessivamente altos, sem a contratação de militantes e sem provas de que foi realizada a distribuição, tipo, despesas, valor 45 mil reais. Vê-se, então, que as irregularidades remanescentes superam em muito o limite de 10% do total da movimentação financeira de campanha, teto este fixado por esta Corte Regional para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e estão revestidos de gravidade suficiente para comprometer a lisura e confiabilidade, bem como prejudicam a análise das contas apresentadas. Desta arte, nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução 23.607 de 2019, a desaprovação das contas é a medida que se impõe, com a consequente determinação do recolhimento de 45 mil reais ao erário, consoante análise do item 3 do parecer conclusivo. Parte dispositiva. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial nos termos do artigo 74, inciso 3, resolução TSE 23.607, voto pela desaprovação das contas da campanha de Alex Rabelo de Araújo, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Democrático, relativo às eleições gerais de 2022, e determino o recolhimento de 45 mil reais, conforme disposto no artigo 79, parágrafo 1º da resolução TSE 23.607 de 2019. Determino ainda que encaminhe-se cópia do feito ao órgão competente do Ministério Público Eleitoral para averiguação de possíveis crimes de falsidade ideológica, artigo 350 do Código Eleitoral, diante das apontadas omissões contábeis. É como voto. Como vota o doutor Luiz Otávio Saboia? Senhora presidente, eu acompanho na íntegra o voto da desembargadora Serli, inclusive eu tenho voto similar no dia de hoje, onde eu aponto também que a ausência de justificativa de doações nas declarações parciais, na prestação de contas parciais, configura falta grave, e a ausência de justificativa deve ser apontada porque subtrai, como a desembargadora colocou, do eleitor, do cidadão, o acompanhamento e a fiscalização daquele candidato durante o pleito eleitoral, que, diga-se de passagem, é um pleito eleitoral curto em razão da legislação eleitoral vigente. Então, com essas achegas, eu acompanho na íntegra o voto da desembargadora Serli. Doutor Abel Juarez? Presidente, eu vou pedir vista desse processo. Doutor José Lindotti? Doutor José Luiz Leite Lindotti? Está sem áudio, Lindotti.
Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora nesse voto, até porque como eu tenho voto semelhante nesse sentido, registrando aqui também que a aplicação aqui ela tem que ser observada a quantidade de santinho a ser distribuído, a proporcionalidade, né? A viabilidade. Já reconheci como legal a distribuição de santinho em pequena quantidade, sem a contratação de pessoal para trabalhar. Mas no caso aqui é diferente, é isso que a doutora Serli colocou, e sopesou, é uma grande quantidade, não há possibilidade de se distribuir esse santinho sem a contratação de pessoas, e também, como o doutor Saboia colocou, o atraso nas prestações de contas, inclusive tem um processo que está sendo colocado hoje aqui, e eu estou julgando também irregular essa situação, de forma que acompanhe na íntegra o voto da desembargadora Serli. Obrigado, doutor Lindotti. Doutor Eustáquio. Senhora presidente, eminentes pares, eu havia até adiantado que eu iria pedir vista, mas como o doutor Abel já pediu, eu vou aguardar, então, a análise do doutor Abel, né, o pedido de vistas, pedindo vênia aí a eminente desembargadora e os demais pares que acompanharam o seu voto, tá? Obrigada. Doutor Ciro. Bom dia, senhora presidente, demais pares, desembargadora Serli. Eu li e ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência e eu concordo na íntegra com ele e ratifico tudo que foi comentado pelo doutor Lindotti. Justamente para pontuar somente aqui que, com relação ao processo, que infelizmente eu estou sem o número aqui, é o 60.11.96, que vai ser trazido, que foi trazido para a pauta pela minha relatoria. Ele tem uma diferença substancial, como foi pontuado pelo doutor Lindotti, com relação ao processo da desembargadora Serli, com relação aos valores, à existência ou não de apoiadores, omissão quanto a esse serviço e ao valor também contratado. Então, só justamente para justificar que não seria exatamente o mesmo caso, mas eu tô apoiando na íntegra com a relatora. Sabe? Perfeito. Então, após a relatora desaprovar as contas do candidato e serem acompanhada pelo primeiro, terceiro e quinto vogal, pediu vista o segundo vogal e o quarto aguarda julgamento suspenso. Eu anuncio, agora vamos. O número 1 foi adiado, o 2, o 3 e o 4 também, né, foram adiados. Então, é o número 5, é um recurso eleitoral 060 0166-20/2020, da relatoria do doutor Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, que está com a palavra. Bom dia novamente. Eu ia só perguntar ao Ministério Público se dispensa o relatório e se mantém o parecer. Bom dia, doutor Saboia. Sim, a Procuradoria mantém o parecer e dispensa o relatório. Eminentes pares, trata-se de, apesar da dispensa do relatório, é um processo longo, extenso, e o voto, infelizmente, também Pode saiu. resumir, doutor Saboia, porque já foram disponibilizados os votos. Isso, o voto também ele é extenso. São várias condutas que foram apontadas. Eu vou fazer a leitura da ementa. Se houver alguma dúvida, eu me disponho a esclarecer. Recurso eleitoral, eleições de 2020, representação por conduta vedada a agente público, prefeito e vice-prefeito candidatos à reeleição beneficiados, cessão ou uso de bens públicos, uso de materiais ou serviços públicos, cessão ou uso de servidor público.
publicidade institucional e participação em inauguração de obra pública em período vedado. Artigo 73, incisos 1, 2, 3, 4, a linha B, artigo 77 da Lei 9.504, divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas pertencentes à administração pública municipal. Página pessoal de rede social de cidadão comum, condição de agente pública não comprovada, conduta vedada não configurada, presença também de críticas à administração, exercício legítimo do direito da liberdade de expressão, sentença de improcedência mantido, recurso cujo provimento é negado em consonância com o parecer ministerial. Perfeito. Eu indago aos eminentes pares se tem alguma divergência. Então, o quinto, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O número 6 é prestação de contas eleitorais 060 1871 35 2022, da relatoria do doutor Ciro José de Andrade Arapiraca. Pode resumir, doutor, de forma que o senhor achar melhor. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo de prestação de contas de campanha de Valmir José dos Santos, candidato ao cargo de deputado estadual pelo partido Podemos, eleições 2022. O parecer conclusivo da ZEPA foi pela desaprovação das contas e pela devolução da quantia de R$ 3.072,50. É o relatório. Qual se manifesta, doutor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação das contas e a devolução de R$ 3.072, conforme apontado pelo órgão técnico do tribunal. Palavra retorna a Vossa Excelência, doutor Ciro. Obrigado, senhor presidente. O voto é bem curto, só são 2 páginas, bem rapidinho. Agora, é importante lê-lo porque a questão aqui está bem na linha do tempo do porquê não foram conhecidas as razões do prestador. Inicialmente, não conheço das manifestações juntadas pelo prestador das contas e desse citado no voto e seguintes que foram apresentados em 31/3/2023, após o parecer conclusivo da ZEPA, que foi em 23 de março. Bem como aqueles apresentados em 22/5 e seguintes, após o parecer da Procuradoria Eleitoral, em 10/4/2023. Foram feitas de modo flagrantemente intempestivo e, consequentemente, precluso, nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 e parágrafo 3º do artigo 71 da Resolução 23.607, que não que considera a data de juntada do parecer conclusivo da ASEPA, no caso, do órgão técnico, a data limite para o conhecimento das razões expostas pelo prestador, o que não foi feito a tempo. Por isso, as razões que são de certa forma, robustas, elas não são consideradas neste caso, justamente porque elas privam o eleitor da publicidade com relação às contas que deveriam ser prestadas no tempo oportuno. O candidato não atendeu ao chamado dessa justiça especializada e não se manifestou acerca das irregularidades sanadas. Quais são? 2.1. Não abertura de conta bancária de campanha no prazo de 10 dias da concessão do CNPJ. Também eu coloco a linha do tempo, sem precisar repeti-la. E o 2.2 e 2.3. O candidato não registrou qualquer receita ou doação estimável. Esse é o ponto importante em sua prestação de contas. Todavia, a base de dados da Justiça Eleitoral identificou uma despesa com o fornecedor relatado, Speed Label, no valor de R$ 3.072,50. Tal fato caracteriza doação de serviço efetuado por pessoa jurídica, isto é, fonte vedada, o que enseja a devolução do citado valor. Ademais, em complementação, a nota fiscal foi emitida após o indeferimento do registro da candidatura.
Tendo em vista que o prestador de contas declarou receitas e despesas zeradas, a irregularidade descrita nos itens alcança 100% de toda a sua movimentação, não sendo possível, portanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com essas considerações, senhora presidente, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, encaminho o voto pela desaprovação das contas de Valmir José dos Santos relativas às eleições 2022 e determina a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.072,50. É como... Parece-me que tem uma preliminar de preclusão para juntada de documentos. Consta aqui Ah, Tem? não, aí eu vou verificar aqui, desembargadora. Eu não conheci como uma preliminar. Na verdade, é porque foram juntadas. Eu só não estou conhecendo das manifestações juntadas após o prazo. Mas desconheço essa preliminar, mas eu posso colocar essa preliminar para ser votada. Mas Vossa Excelência tem aí no voto alguma coisa referente? Não tem uma preliminar. Não tem uma preliminar para ser analisada. Então vamos desconsiderar e eu indago aos eminentes pares se tem algum voto divergente. Presidente, eu queria só fazer um adendo ao voto do doutor Ciro, que no caso dessa nota fiscal do fornecedor SpeedLab, que diz não conhecer o prestador de conta, né? Todavia, o prestador de conta não providenciou em tempo o cancelamento dessa nota, ou, no mínimo, ele demonstrou qualquer diligência nesse sentido, tá? E ainda, né, pela sua omissão, presume, então, ter ocorrido as despesas do seu pagamento, sendo que, no caso, por não haver receitas, né, que é a situação, configura a doação de fonte vedada. Assim, com esses singelos acréscimos, presidente, acompanho o nobre relator. Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. O número 7, prestação de contas eleitorais, número 060 11 96 72 2022, da relatoria do doutor Ciro José de Andrade Arapiraca, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de processo de prestação de contas de Adalvilso Azevedo da Costa, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Liberal, eleições 2022. Ao formular parecer conclusivo, a ASEP opinou pela desaprovação das contas, bem como devolução da importância de R$ 2.680 aos cofres do Tesouro Nacional. Como se manifesta o doutor procurador? Senhora presidente, a Procuradoria mantém o parecer. A palavra retorna a Vossa Excelência, doutor Ciro. Obrigado, senhora presidente. Também é um voto curto, mas também eu tomo a liberdade de lê-lo quase na sua integralidade, uma vez que esse foi o caso justamente suscitado pela desembargadora Serli, para eu poder pontuar aqui as distinções que há em relação ao caso outrora trazido pela desembargadora. O parecer técnico, inclusive, destaca 3 apontamentos. É importante esclarecer essa divergência entre o parecer da ASEPA, do órgão técnico, e da Procuradoria Regional Eleitoral. O parecer técnico conclusivo destaca 3 apontamentos como irregulares, que, no entender da ASEPA, culminaram na desaprovação. Acerca do primeiro item, relativo à suposta omissão de receitas e despesas com prestação de serviço de militância sem quantificação de valores, o órgão ministerial argumenta que constam registrados no relatório de receitas estimáveis 3 cabos eleitorais, acompanhados dos respectivos termos de doação, recibos e demais documentos comprobatórios. Eu relato o nome dos apoiadores, pessoal suficiente
Isso é o que eu gostaria de destacar, para realizar a distribuição dos materiais de publicidade indicados nas despesas pelo prestador. Destarte, este apontamento realizado pela ASEPA deve ser afastado esse apontamento realizado pela ASEPA como irregularidade. Isso constou do parecer do Ministério Público. Dessa forma, entendo que não há irregularidade no item mencionado, visto que restaram identificadas as pessoas que trabalharam como apoiadores do candidato, com seus respectivos CPFs e demais documentos que lastreiam a contratação, notadamente para a distribuição dos materiais de publicidade de campanha. Considero, portanto, regular o apontamento técnico. Então, importante pontuar essa situação, que eu acho que foi basicamente o que consta do voto, vista divergente da desembargadora. Em primeiro lugar, é importante pontuar que sequer a ASEPA ela faz esse apontamento com relação a não relação entre a quantidade de material gráfico e de propaganda impresso e produzido com relação aos apoiadores. A ASEPA ela só indica a irregularidade com relação aos próprios serviços de militância, ou seja, valores pagos com a militância. Com relação aos dois processos trazidos hoje, a diferença é que no presente processo, o total de material produzido é de 33.590, já somado santinhos e outros materiais. E foram contratados 4 apoiadores. No outro processo, teriam sido 180.300 materiais e não foram indicados apoiadores. Então, no outro caso, houve omissão com relação aos apoiadores. E essa omissão, inclusive, são as mesmas eleições gerais, o mesmo cargo de deputado estadual, e a jurisprudência juntada, ela fala a omissão em relação ao serviço de distribuição, ou seja, não fala em número reduzido de apoiadores, e sim na omissão. E como foi pontuado, mais uma vez, no parecer do Ministério Público, o pessoal seria suficiente para realizar a distribuição dos materiais. Também há uma diferença com relação aos valores. No outro caso, foi de 45 mil e nesse de 25 mil. Os outros apontamentos do órgão técnico 2.3, o órgão ministerial também discorda com relação à seção de veículos e gastos com combustíveis para a distribuição do material gráfico da campanha, que custou R$ 2.680 e foi pago com recursos públicos. Segundo o parecer ministerial, a distribuição de materiais de publicidade não implica necessariamente em gastos com locação de veículos ou combustíveis, além da comprovação pelo prestador e realização de grande motociata com adesão voluntária de pessoas. Nesse sentido, igualmente, afasto o apontamento e considero regular. Com relação ao item 2.2, a unidade técnica aponta que o candidato confeccionou material de publicidade casado com a imagem do concorrente à presidência da República, pelo mesmo partido. Ainda que tais despesas sejam estimáveis em dinheiro, seu registro deve se dar regularmente na prestação de contas, o que não ocorreu. Todavia, não importa em devolução de valores ao erário, tendo em vista que não se trata de material, tendo em vista que já não há indicação de verba pública. Com isso, a única irregularidade não afastada, essa citada no item 2.2, corresponde a 7,47% dos recursos movimentados, permitindo, pois, sob o amparo dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a aprovação com ressalvas.
Com essas considerações, senhora presidente, em harmonia com o parecer ministerial, eu encaminho o voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de Adavilso Azevedo da Costa. É como voto. Alguma divergência? Eu tenho, desembargadora. Eu gostaria Sim. de perguntar aos eminentes pares se eles receberam o voto que eu fiz vista. E daí eu não leio no total, se todos concordam com o voto, se leram e se concordam. Porque é o contrário do que o doutor Ciro Arapiraca falou. Eu entendo que houve problemas, sim, nas contas, e eu vou ler só a parte dispositiva. Desta feita, em caso, constata-se que houve uma alta quantidade de material gráfico produzido, diga-se de passagem, pagos com recursos públicos, em detrimento a pouco colaborador contratado e nenhum apoiador voluntário registrado na campanha. Ele contratou 10 faixas. Eu teria que ter, no mínimo, 20 pessoas para segurar as faixas. Quer dizer, isso é uma dedução lógica do que consta lá no parecer da ZEP. Ele contratou 30 banners, então eu teria que ter também mais 30 pessoas, e ele não declarou isso como voluntários na campanha dele, né? E era dinheiro público. Por fim, pontuo que não se pode aceitar, porque é dinheiro público, e ele não pode ser gasto sem o mínimo de economicidade de zelo, razão pela qual se impõe a devolução ao erário referente ao valor de R$ 25.000 nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da resolução TSE 23.607. Irregularidade não sanada e extremamente grave que compromete a prestação de contas em análise. E aí eu coloco aqui, ao final, com essas considerações em dissonância com o parecer ministerial, nos termos do artigo 74, inciso 3 da resolução já referida, voto pela desaprovação das contas de campanha de Adavilso Azevedo da Costa, candidato ao cargo de deputado estadual pelo partido PL, relativa à eleição de 2022, e determino o recolhimento de R$ 25.000, conforme disposto no artigo 79, parágrafo 1º da mesma resolução. Determino ainda que encaminhe-se cópia do feito ao órgão competente do Ministério Público Eleitoral para averiguação de possíveis crimes de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, diante das apontadas omissões contábeis. É como voto. Diante da divergência da desembargadora Serli, eu vou colher os votos e indago ao doutor Luiz Otávio Saboia como ele vota. Desembargadora Serli, eu fiquei só com uma dúvida. A determinação de devolução é do material do valor gasto com material de campanha, certo? Certo. Em razão da omissão com relação à contratação de Exatamente, ou apoiadores de da não militância. colocação dos voluntários, ele deveria declarar. Sim, Isso é perfeito, os princípios. perfeito. A minha dúvida, justamente, me parece que haveria uma necessidade de fazer a seguinte ponderação. Veja, desaprovar as contas, eu não tenho dúvida de que há necessidade da desaprovação. A dúvida é, com relação à devolução dos R$ 25.000, é o seguinte, houve esse gasto, essa despesa do material de campanha foi feito, porque se ela foi feita, me parece que não haveria, se a gente determinar a devolução, talvez haveria aí um enriquecimento ilícito, porque houve o gasto, mas não houve, eu estou determinando a devolução. Me parece que a desaprovação, em razão da não contabilização da militância, essa sim, é grave, mas me parece uma antinomia eu dizer, houve o gasto, eu vou desaprovar porque houve esse gasto de 25.000, mas eu vou desaprovar em razão da militância não comunicada, e aí houve uma doação estimável em dinheiro, em razão da militância, que deveria ter sido comunicada e mensurada, mas em vez da gente devolver o valor ou de repente de mensurar o valor da doação, a gente está mandando ele devolver o valor que ele gastou com o material de campanha. Então, se eu estou reconhecendo que houve esse gasto, essa devolução desse valor que se gastou, talvez me pareça aí que teria alguma antinomia. Só por conta desse motivo que eu queria fazer uma reflexão e eu vou pedir vista dos autos.
Prefiro. justamente por conta dessa questão. Se ele gastou, e eu vou mandar ele devolver, porque o que me parece é que houve aí uma violação à prestação de contas parcial, à prestação de contas por não comunicação, por não contabilização dos apoiadores voluntários, que esses sim, me parece que existiram. Lembre-se do artigo 79, parágrafo 1º da resolução TSE. Eu não consigo fazer, tipo, eu reconheço mau uso do dinheiro público, entendeu? Entendi. Eu Eu só reconheço isso. Foi nessa base que eu firmei meu entendimento. Eu Mas só ao tenho, capítulo do pedido de eu só vista, tenho dúvida se nós não estaríamos nessa circunstância, exagerando. não exagerando, mas, de repente, dando uma decisão que pode dar ensejo a um entendimento de enriquecimento ilícito. Porque se houve aquele gasto e o problema foi a não contabilização da militância, eu mandar ele devolver aquilo que eu considero, que eu reconheço que ele gastou, talvez olha, mas ele fez o gasto, eu tenho a prova do gasto aqui. Se essa situação, se a situação está bem delineada, porque a não ser que nós tenhamos dúvida, e aí sim, me parece que talvez nesse sentido seja o entendimento da senhora na parte final do voto. Não tem prova da contratação desses santinhos e nem que foi distribuída. Não, sim, não tem prova da contratação do material gráfico. Se não tiver prova da contratação do material gráfico, beleza. Existe sim. Foi contabilizado. Os R$ 25.000 estão contabilizados e foi prestado Porque se contas não nesse- tiver prova da contratação, aí eu acho A que tem que assessoria está devolver. me falando que foi contratado. Porque se tiver prova da contratação, Ô, Saboia, parece só para que deixar mais clara a Agora, se não situação, houver prova da contratação, tem que haver a devolução. ô, Saboia, só para deixar mais clara a situação, foram gastos R$ 25.000 para 33 mil e alguma coisa, 33.590 de material produzido. A divergência aqui é que foram contratados 4 apoiadores. E, no entender da desembargadora Celi, eles não seriam suficientes. Mas esses 4 colaboradores constam da prestação de contas. A divergência está bem nessa situação. Pois Inclusive, porque não não há consta, segundo a minha assessoria, doutor Ciro, desculpa, não consta a apresentação desses banners, tipo assim, falaram que contrataram, mas não tem lá nada que diga que eles contrataram realmente, que utilizaram em algum lugar. Dizem que ele foi numa motociata, tem a foto dele, do candidato, participando sozinho dessa motociata. Mas não tem lá a quantidade de pessoas que ele falou que levou. Então, eu acho que o pedido de vista do doutor Saboia vai tirar essa dúvida. Não, sim, só para deixar claro, porque talvez meu voto não tenha ficado muito claro, a divergência entre o voto e o divergente é bem em relação à quantidade de apoiadores que teria sido declarado e o que teria sido insuficiente. É importante, eu só gostaria de acrescentar, não com relação a esse caso, mas porque eu tenho outro caso que eu não trouxe ainda, porque se a gente iria mesmo superando os votos que vão vir, se a gente vai parametrizar isso, se a gente parte do relatório da ZEPA, que eu também tenho outro caso em que não ficou muito claro para mim como que a gente iria aferir se a quantidade de apoiadores é suficiente ou não. Então, isso talvez até o Saboia ajude no seu voto. Pergunta para a ZEPA, daí eu acho que torna em diligência e pergunta para a ZEPA. Ela tem que dizer isso. Sim, excelência, sim, desembargador. E aí eu indago os demais membros se eles aguardam o pedido de vista do doutor Saboia. Presidente, aguardo, e a dúvida que eu tive em relação ao 16 da pauta que eu pedi vista foi justamente nesse ponto que o doutor Saboia trouxe, nesse particular, né? Aparentemente, essa presunção, sem um complemento, um adendo de provas, né? Uma omissão de despesa, a gente, né? Enfim, determinar a devolução de valores. Esse ponto que eu quero dar uma aprofundada, e eu acho que é importante também essa análise do doutor Saboia para em continuidade aí todos, né, ter uma melhor solução para o caso. Doutor Lindotti e doutor Eustáquio, Vossas Excelências, aguardam? Eu aguardo, senhor presidente. Então, após o relator
aprovar com ressalva as contas do candidato, divergiu a desembargadora Serli primeiro vogal e o doutor Luiz Otávio Saboia pediu vista, e o terceiro, o quarto e o quinto aguardam julgamento suspenso. O doutor Ciro, Vossa Excelência relata e julga o oitavo, que é um agravo na representação eleitoral número 060-1759-66-2022. É um agravo interno, doutor Ciro. Vossa Excelência quiser resumir. Faço um breve resumo do relatório, senhor presidente. Trata-se de agravo interno interposto por Lídio Barbosa, com o objetivo de assegurar o conhecimento de pedido de reconsideração anteriormente formulado, em face de decisão de mérito nesta representação, ajuizado em seu desfavor pelo Ministério Público Eleitoral, que culminou na sua condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000. É o relatório, senhor presidente. Parecer, tem parecer? Tem sim, senhora presidente. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do agravo. Aliás, Pois não, doutor eu Ciro. falo até sobre o não conhecimento do agravo, porque isso é uma inadequação da via eleita, né? Ele Aham. um agravo para que o juiz decidisse sobre o pedido de reconsideração. Eu acho que isso não existe na legislação prática. Doutor Ciro. Senhor presidente, já disponibilizei os votos para os demais pares, então eu vou tomar a liberdade de ler a emenda. Sistema normativo específico que disciplina e distingue as hipóteses de recurso especial eleitoral e de recurso ordinário nessa justiça especializada, extraído da leitura conjunta dos artigos 121, parágrafo 4º, 1 a 5 da Constituição e 276, 1 e 2 do Código Eleitoral, afasta a dúvida objetiva para as hipóteses nele contidas e obsta a utilização do princípio da fungibilidade recursal. A inobservância do mencionado sistema que disciplina o acesso a esta corte pela via recursal descortina inexcusável erro grosseiro, também impeditivo da aplicação do referido postulado. É inadmissível a interposição de recurso ordinário eleitoral em processo de registro de candidatura que discute sobre incidência de causa de inelegibilidade em eleições municipais, porquanto essa hipótese... Desculpa, senhor presidente. Eu estava falando do precedente. A decisão em que se julga a representação por propaganda irregular, proferida por juiz auxiliar que atua nos regionais durante o período eleitoral, desafia recurso próprio, conforme o previsto no artigo 25 da resolução do TSE 23.608. Inexiste, no caso, dúvida objetiva sobre a medida recursal cabível. Pedido de reconsideração não é sucedâneo de recurso próprio previsto na legislação. Erro grosseiro evidenciado a impor a manutenção da decisão que inadmitiu o pedido de reconsideração. Agravo não provido. Tem alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator. Doutor Ciro, Vossa Excelência relata e julga o 9, que é embargo de declaração na representação número 060 182631/2022. Senhora presidente, esse é mais um daqueles casos de embargos por propaganda eleitoral irregular, com relação ao derramamento de santinhos em local de votação, pleito 2022. Eu dispenso o relatório. Tem parecer? Do embargo? Tem pela rejeição. Sim, tem pela rejeição, sim, senhora presidente. E Vossa Excelência ratifica o parecer. Sim, doutor Ciro, pode continuar.
Senhor presidente, como é um caso muito recorrente aqui, eu passo a leitura também da ementa. Não havendo vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou mesmo erro material a ser sanado com embargos, a rejeição é a medida que se impõe. Os embargos de declaração não são um veículo processual próprio e hábil para introduzir novos elementos de discussão na causa ou pretender nova decisão acerca das razões e do mérito enfrentados na decisão embargadas. Com essas considerações, senhora presidente, eu encaminho o voto pela rejeição dos embargos. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do douto relator. Número 10, doutor Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, relata e julga prestação de contas eleitorais número 060-1589, 94-2022. Vossa Excelência está com a palavra, doutor Saboia. Trata-se de prestação de contas do candidato Moisés Sérgio Tavares ao cargo de candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Houve aí, o processo transcorreu normal de prestação de contas, o órgão contábil apontou duas irregularidade referente a doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas parcial, mas não informadas à época, e gastos eleitorais realizados em data anterior também à data inicial da prestação de contas parcial, mas não informadas à época. A douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela aprovação das contas. Eu indago do doutor Eric se mantém parecer ou não. Sim, doutor Saboia, a Procuradoria mantém o parecer. Eminente Pares, para que a gente faça um resumo aqui, os gastos da campanha houve uma declaração de arrecadação total de R$61 mil e uma despesa total da ordem de R$49 mil. Com relação aos dois apontamentos pela CEPA, eu faço menção já ao julgado que trouxe a desembargadora Serli com relação ao overruling na resolução do TSE 23.607 de 2019, que estabeleceu que ao atraso ou à omissão de despesas na prestação de contas parcial se trata de infração grave, a não ser que venha justificativa e essa justificativa, de alguma forma, seja acolhida. No caso dos autos, não houve nenhuma justificativa, apenas se apontou que seria possível a apresentação dessas despesas no final, mas como nós já discutimos, inclusive no processo da pauta de número 16, a omissão dessas despesas, desses gastos e dessa doação impede que o eleitor faça aquela fiscalização concomitante do candidato no curto período de campanha. Em razão disso, eu estou considerando que essa infração é grave. O valor desses dois apontamentos, um é de R$2 mil, equivalente a 4% do valor das despesas, e o outro foi de R$ 39.480, o que equivale a 79% do total de despesa realizada. Assim sendo, considerando aquilo que já foi assentado e já foi discutido por esse plenário, o percentual total de irregularidade perfaz um montante de 83%. E, nesse sentido, em dissonância com o parecer ministerial, eu considero graves as irregularidades apontadas nos itens 6 e 7 da ACEPA, com base nos artigos 30, inciso 3º da 9.504, e com base na resolução do TSE, na 23.607 de 2019, com a redação das eleições de 2022, ao que julgo desaprovadas as contas da campanha de Moisés Sérgio Tavares relativas às eleições de 2022. É como eu voto, senhora presidente. Alguma divergência? Presidente, o ponto de vista desse 10 da pauta. Doutor Abel, os demais aguardam ou já querem? Eu voto com o relator. Sim. Senhora presidente, Senhor Lindotti. eu ia pedir. Senhor presidente, eu vou aguardar. Os demais aguardam? Sim, senhora presidente, eu ia pedir vista também, mas diante do pedido de vista do doutor Abel, eu vou aguardar também. Então, após... Eu já vou antecipar meu voto também com o relator. Então, o primeiro... Não. O quarto e o quinto já acompanham o relator.
Então, após o relator desprover as contas do candidato e ser acompanhado pelo quarto e quinto vogal, pediu vista o primeiro vogal, o segundo e o terceiro aguardam julgamento suspenso. Número 11, que é prestação de contas eleitorais 060 1391 57 2022, da relatoria do Dr. Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, que está com a palavra. Senhores pares, trata-se de prestação de contas de Eli Padilha Leal, referente ao cargo de deputado estadual pelo Partido Verde nas eleições de 2020. O processo transcorreu de modo normal, a assessoria técnica apontou irregularidades, basicamente consistente em 2 grupos: omissão relativos a despesas constantes na prestação de contas, quando se foi feito o confronto das notas fiscais eletrônicas apresentadas e aquelas na base fiscal da Cefaz, e omissão de gastos com material de publicidade. A Procuradoria se manifestou pela desaprovação das contas. Mantém o parecer, doutor Érico? Sim, a Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação das contas e a devolução de... Opa, peraí, saiu da minha tela, 3 mil, né? 3 mil reais. Senhores, o candidato apresentou a prestação de contas apontando que não houve nenhuma movimentação financeira, que não houve nenhuma arrecadação e que não houve despesas também. Contudo, quando a assessoria técnica fez a verificação das notas fiscais eletrônicas emitidas, se constatou que houve uma emissão de nota fiscal de número 279 por uma fornecedora chamada Estela Mari Vera Centurion, no valor de 3 mil reais. Essa nota fiscal, o prestador foi intimado a apresentar provas da confiabilidade das contas, esclarecer a existência de antinomia e de divergência entre a declaração dele e aquilo que está firmado na base das secretarias de finanças dos municípios e da Cefaz, mas ele permaneceu inerte. Em razão da inércia, me parece que é incontroverso a efetivação desse gasto, sendo evidente a omissão dessa despesa. Eu trago, então, inúmeras jurisprudências. A omissão desse gasto configura-se doação de pessoa jurídica, de receita advinda de fonte vedada, conforme julgados do TSE e do próprio TRE. Inclusive, eu trago um voto do doutor José Luiz Leite Lindotti nessa oportunidade. Em razão disso, eu estou determinando a devolução de 3 mil reais ao Tesouro Nacional a título em razão da fonte vedada utilizada. Com relação ao item 2.3, omissão de gastos com material de campanhas, eu me rendo ao princípio da colegialidade e, em razão da jurisprudência desta Corte, inclusive em recente julgado de minha relatoria, eu assentei que tais falhas, por si só, não são capazes de macular a análise das contas, vistos que a mera presunção de gastos eventualmente não declarados não autoriza por si só um juízo reprobatório, mas o fato é que, no caso em tela, houve verdadeira omissão, houve verdadeiro gasto, e, nesse sentido, eu estou determinando o encaminhamento de peças ao Ministério Público para apuração da irregularidade e mensuração desses valores que deverão ser restituídos em razão da caracterização de contratação e utilização de material de campanha. Ao fim e ao cabo, eu estou em consonância com o parecer ministerial, julgando desaprovadas as contas da campanha relativas às eleições de 2022, determinando o recolhimento de 3 mil reais ao Tesouro Nacional e determinando remessa dos autos ao Ministério Público para apuração da irregularidade e mensuração dos valores que deverão ser restituídos. Como eu voto, senhora presidente? Eu indago os eminentes pares, tem alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator
e em consonância com o parecer ministerial. O número 12 é da relatoria do doutor José Luiz Leite Lindotti, é uma prestação de contas eleitorais 060-01-199-27-2022. Doutor Lindotti, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, mais pares. Trata-se da prestação de contas do candidato César do Carmo Adorno. A ZEPA emitiu parecer pela aprovação da conta, o procurador da República também. Esse é o breve relatório. Como se manifesta, doutor procurador? A Procuradoria mantém parecer pela aprovação das contas, senhora presidente. Palavra Da retorna a análise- Vossa Excelência. doutor Da Lindotti. análise aqui do processo, realmente não foi encontrada nenhuma irregularidade, de forma que eu estou julgando aprovadas as contas do candidato. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Lindotti, Vossa Excelência continua com a palavra para julgar o número 13, que é prestação de contas eleitorais 060-1582-05-2022. Trata-se de prestação de conta apresentada pelo candidata Gilvanete da Silva Tomás. A CEPA pela desaprovação das contas, Procuradoria Regional pela desaprovação e devolução da importância de R$ 12.000. É o Como relatório. se manifesta, doutor procurador? A Procuradoria mantém o parecer, senhora presidente. Sim, doutor Lindotti. Esse processo aqui não é diferente de dois processos que foram julgados atrás. Tá? Eu estou julgando irregular dois itens pela ZEFA. O primeiro também pelo atraso na entrega das prestações de contas, que variou entre 15 a 45 dias, num total de R$ 63.492,97, dentro da linha do Dr. Saboia, que impossibilita a análise concomitante das prestações de conta. E eu também estou julgando irregular uma despesa pela falta de comprovação de uso de dinheiro público no valor de R$ 12.000, de forma que eu estou julgando desaprovadas as contas e determinando a devolução de R$ 12.000. Alguma divergência? O tribunal, por presidente. unanimidade, sim? Senhor presidente, desculpa. Eu vou pedir vênia ao eminente relator para, nesse processo, pedir vistas e analisar melhor um ponto. Sim. Doutor Ciro, como vota Vossa Excelência? Vou aguardar, senhora presidente. Do desembargadora Serli, Pois não, desembargador. como vota Vossa Excelência? Eu, de plano, acompanho o relator. Pelo seguinte fato, se trata de mídia, contratação de mídia, e na mídia assistida não tem uma propaganda. Então, de acordo com o relator. Doutor Lindotti, desculpa, doutor Saboia? Eu vou acompanhar o relator, a não ser que a vista me traga algo diferenciado e algum ponto divergente que a gente ainda não discutiu, mas, a priori, eu vou acompanhar o relator. Doutor Abel? Presidente, eu vou aguardar a vista. Tá? Então, após o relator desprover as contas da candidata, pediu vista o primeiro vogal, o segundo e o quinto aguarda, o terceiro e o quarto acompanham o eminente relator. Julgamento suspenso. O 14, doutor Lindotti, Vossa Excelência relata e julga prestação de contas eleitorais 060-1373-36-2020. Trata-se de prestação de contas da candidata Dilza Terezinha da Silva. A ZEFA apresentou parecer opinando pela desaprovação da conta e devolução do montante de R$ 5.000. No mesmo sentido, a Procuradoria da República. É o relatório. Como se manifesta, doutor procurador? A Procuradoria mantém o parecer, senhora presidente. Sim, doutor Lindotti. Senhor presidente, mais pares, aqui o caso é simples. É uma despesa realizada pelo candidato que ele contratou
a filha dela para trabalhar. Então, dentro da linha da jurisprudência dos nossos tribunais, dos tribunais superiores, tratando-se de recursos públicos, não se aceita que se contrate pessoas dentro da linha familiar, de forma que eu estou julgando irregular essa contratação e desaprovando as contas e determinando a devolução de R$ 5.000. Como votos eminentes pares, estão de Eu acordo? quero fazer não, eu concordo com o relator e tenho uma sugestão a fazer, de encaminhar isso para o Ministério Público diante dessas irregularidades para verificar se é caso do artigo 350 do Código Eleitoral. Presidente, eu vou divergir desse ponto do 2.1. Eu entendo o seguinte, em que pese comungar desse entendimento, sim, que a contratação da filha da prestadora de contas pode configurar ofensa ao princípio da moralidade e pessoalidade, não há vedação na legislação, então ele pode, de forma que, estando comprovada a efetiva prestação de serviço, que foi o que eu constatei, e aliado que os gastos, no caso, em que pese em percentual ser elevado para os gastos dessa prestadora de contas, mas que, analisando criteriosamente, não o foi considerando a média dos gastos da função de coordenadora financeira. Entendo que a míngua de provas complementares não podemos presumir o que o legislador assim não previu, de forma que entendo que deve ser afastado o item 2.1. Quanto aos demais itens, acompanho o ilustre relator, merecendo notação de ressalvas. Em conclusão, senhora presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, entendo pela aprovação com ressalva das contas da prestadora de contas. Sim. Doutor Eustáquio, como Vossa Excelência vota? Senhor presidente, primeiramente elogiar o minucioso voto do doutor Lindotti. E quanto ao tema, essa corte já presenciou 2 casos diferentes. Primeiro, contratação de parentes com recursos públicos. Inclusive, tem um caso de minha relatoria, onde sim apliquei aí o princípio da impessoalidade, da moralidade, para considerar, né, como gravidade insanável e, inclusive, foi determinada a devolução. Recentemente, analisamos um caso diferente, onde a contratação se dava com recursos privados, do próprio candidato, inclusive. E, nesse julgado, eu afastei irregularidade. Então, pedindo vênia aí ao eminente vogal, doutor Abel Guarese, nesse aspecto aí, eu estou em concordância total com o voto do eminente relator. Sim, obrigado, Só doutor esclarecer uma Ciro. situação, senhor presidente, só para esclarecer, Sim. nesse caso aí, foi oportunizado a candidata ela demonstrar o trabalho, ela não fez. Então, além de ser filha, não ficou comprovada a realização do seu trabalho. Tá? Eu também queria falar. Nesse Eu caso, vou colher um por um. Doutor Ciro, Eu acompanho o relator, senhora presidente. desembargadora Serli. eu também acompanho o relator e destaco que, neste caso, foram contratadas 5 pessoas que receberam o mesmo valor, R$ 5.000 cada um, e não foram comprados nenhum material, simplesmente eles foram contratados para não fazer nada. Não tem nos autos nenhuma prova de qualquer trabalho prestado. Por isso, eu não tenho dúvida de acompanhar o relator. Doutor Luiz Saboia. Eu vou acompanhar o relator fazendo a seguinte só ressalva. A contratação de parente por si só, ela não deveria ser realizada, mas o TSE já decidiu em algumas situações de que a contratação de familiares para prestar por si só não gera desatendimento ao princípio da imoralidade, impessoalidade e economicidade. Contudo, além da contratação, pelo que se expôs, não houve prova da prestação do serviço, do efetivo serviço. E aí a conjunção desses 2 fatores, ou seja, a contratação de um familiar com dinheiro com recursos públicos e a ausência de prestação de efetivo serviço, a meu ver, ainda que o TSE já tenha mensurado que não se aplica a súmula 13
nas prestações de conta, traz, sim, violação ao princípio da impessoalidade e da imoralidade. E, nesse aspecto, eu compactuo com o voto do relator, com as achegas, inclusive, da desembargadora Serli com relação à remessa dos autos ao Ministério Público. É como eu voto, senhora presidente. Doutor Abel diverge, né? Presidente, eu queria falar algo para o doutor Saboia, que na sessão anterior nós aprovamos uma tese, no sentido de que pode contratar parentes, mas desde que fique comprovado o serviço prestado, a proporcionalidade e o serviço prestado se é de acordo com o mercado. Perfeito, perfeito. Inclusive, está bem em consonância com aquilo que o TSE vem decidindo, ou seja, é possível a contratação desde que haja efetiva prestação de trabalho, e essa contratação, é óbvio, ela tem que ser proporcional àquilo que o mercado remunera normalmente aquele profissional. Perfeito. Então, o Apesar de não ter 14 participado da última sessão. O 14 ficou: o tribunal, por maioria, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. O número 15, da relatoria do doutor Eustáquio Inácio de Noronha Neto, é prestação de contas eleitorais 060 12 27 92 2022. Senhora presidente, eminentes pares, trata-se de prestação de contas do candidato Milton Dantas, candidato a deputado federal nas eleições de 2022, em que o parecer da ZEPA apontou uma única irregularidade, constante no item 2.1, que seria a suposta ausência de capacidade operacional de uma empresa, uma pequena gráfica, que prestou o serviço, né, para o candidato no valor de 3.730. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria entende que o fato, colocou em seu parecer que o fato de uma das sócias da gráfica ser beneficiária de um programa social do governo chamado Auxílio Brasil, por si só não atrapalharia a análise das contas, manteve a ressalva, mas, no entanto, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. Esse é o relatório, senhora presidente. Como se manifesta, doutor procurador? A Procuradoria mantém o parecer, senhora presidente. Obrigada. Doutor... Bom, seguindo o meu voto, eu estou aqui entendendo que, primeiro, o simples fato, e até em concordância com o que foi esposado no parecer pela Procuradoria, o simples fato da sócia da gráfica, que é uma pequena gráfica, empresa unipessoal, inclusive, ser beneficiária de um programa social, tendo ela comprovado com notas fiscais, né, fornecida nota fiscal, o prestador juntou a nota, os serviços que foram prestados e tudo mais, por si só não interfere em absolutamente nada na análise das contas. Aliás, como bem dito, isso sequer é da competência da Justiça Eleitoral, averiguar se ela é merecedora, faz jus ou não a receber o benefício, né? Isso é de competência da Justiça Comum. E aqui, eminentes pares, eu estou, com base nisso, considerando que o serviço foi prestado, comprovado, né, e a contabilidade foi feita, um único item, eu estou em dissonância com o parecer técnico e ministerial, aprovando, sem ressalvas, aprovando as contas do candidato Milton Dantas. É como estou votando. Doutor Ciro, como Vossa Excelência vota? Senhora presidente, eu vou fazer vista. Desembargadora Serli. Aguardo. Doutor Luiz Saboia. Aguardo. Doutor Abel Sguarese. Aguardo, presidente. Doutor José Luiz Leite Lindotti.
Também aguardo, presidente. Então, após o relator aprovar as contas do candidato, pediu vista o primeiro vogal, doutor Ciro José de Andrade Arapiraca, e os demais membros, segundo, terceiro, quarto e quinto, aguardam julgamento suspenso. O número 17 é prestação de contas eleitorais 060-1402-86-2022, da relatoria da eminente desembargadora Serli Marcondes Alves, que está com a palavra. Obrigada, presidente. Eu distribuí voto, vou ler só a emenda. Eleições 2022, deputado estadual, prestação de contas, candidato, irregularidade constatada na contabilidade, omissão de despesas com material de propaganda, recurso de origem não identificada, percentual diminuto, aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, contas aprovadas com ressalvas, imposição de recolhimento de valor aos cofres do Tesouro Nacional. É como voto. O doutor procurador. A procuradora mantém o parecer, senhora presidente. Ok. E aí eu indago os eminentes pares se há alguma divergência. Então, número 17, o tribunal, por unanimidade. Presidente, Sim. Nesse ponto aí, pessoal, assim, tem uma divergência que é com o nobre relator pedindo vênia, que eu entendo o seguinte, que a mera presunção de gastos, eventualmente não declarados pela prestadora, não autoriza um juízo reprobatório das contas, sendo possível apenas de ressalva. 304. E, inclusive, tem um julgado que o plenário teve agora, dia 30/5, assistindo a sessão virtual, que é o 060-1444-38-2022, e que foi nesse sentido, tá? Então, concordo que deve ser investigado, tá? Com encaminhamento dos autos MPE, todavia, na via estreita desta prestação de contas, entendo não ser prudente a determinação de devolução de valores sem a devida comprovação dos fatos e valores, motivo que aprova as contas do candidato sem a necessidade de devolução de valores. Seria nesse particular apenas, presidente. Então, aprova ou reprova, Bel? Só para eu entender. Aprova as contas sem a necessidade de devolução de valores. Sim, doutor Saboia. Eu só indaguei porque eu achei que ia ser a reprovação. Não, Mas aí eu estou indagando. olhando já os votos. Ah? Eu acompanho a relatora desembargadora. O doutor Abel já manifestou, doutor Lindotti? Acompanhe a relatora também, senhor presidente. Doutor Eustáquio? Doutor Eustáquio? Desculpa, eu fiquei sem o som aqui. Senhor presidente, pedindo vênia à doutora relatora, eu vou acompanhar o doutor Abel nesse item específico pela não devolução do valor. Doutor Ciro? Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, o número 17, o tribunal, por maioria, aprovou com ressalva as contas do candidato nos termos do voto da doutora relatora e em consonância com o parecer ministerial. Eminentes pares, o número 18 é um processo administrativo 060-00-135-45-2023, em matéria administrativa, designação de juiz eleitoral para a 18ª Zona Eleitoral de Mirassol do Oeste. Eu indago que aqui está sendo designado o doutor Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, eu indago os eminentes pares se concordam. Então, o tribunal, por unanimidade, revogou a resolução TRE-MT 2758/2022 e designou o excelentíssimo senhor doutor Dimitri Teixeira Moreira dos Santos para jurisdicionar a 18ª Zona Eleitoral de Mirassol do Oeste, Mato Grosso, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício e com efeitos a partir de 2/2/2023, nos termos do voto desta relatora. Era o que tínhamos para essa data. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa tarde, um bom trabalho a todos e fiquem com Deus. E declaro encerrada a sessão.